Está no ar mais um programa HVA na TV. É um programa que realizamos com muito carinho para você que é dono de pet. Acompanhe as nossas programações de hoje. Vamos falar de estética animal com a professora Elda, falando sobre saúde bucal dos pets com a doutora Letícia, acompanhando os casos de resgate do projeto Anjinho da Beth. Vamos falar da polêmica do caso da Letícia Sabatella com o Dr. Malaliel. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês com o nosso programa. Estamos aqui todos os sábados para trazer para você informações importantes falando sobre os nossos pets. E hoje nós vamos falar sobre estética animal com uma profissional excelente, conheço muito bem, que é a professora Elda. Ela dá cursos de banitosa ali em Belém. Você que ainda não conhece, tem vontade de aprender tudo sobre a profissão de banitosa, dessa estética, desse mundo que evoluiu tanto, procure ali a professora Elda. Ela é extremamente habilitada, capacitada para dar os excelentes cursos. Nós vamos acompanhar esta matéria com ela, falando tudo sobre este banitosa, esta estética maravilhosa que deixa os nossos pets todo final de semana cheirosinho e maravilhoso e limpo. Olá, boa tarde, eu sou a Denise Neri e hoje o HVA na TV recebe a nossa querida amiga Elda, da Estética Animal. Boa tarde, Elda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Desde já eu agradeço pelo convite. E a gente vai falar sobre estética animal. Olha, qual a necessidade de manter a estética do animal? A estética animal, ela não é um luxo, ela é uma necessidade, tá? Hoje em dia os animais, eles fazem parte da família. Então eles sobem na cama, eles sobem no sofá. E existe a necessidade desse animal estar limpo, estar livre de bactérias ou vírus, para fazer parte do convívio, de um melhor convívio com a família. De quanto em quanto tempo existe a necessidade de levar esse animal para fazer o banho e a tosa? Animais de pelos longos, há uma necessidade semanal desse banho. Tosas higiênicas, que são as tosas que limpam as partes íntimas, patinhas, olhinhos, focinho, essa tosa você pode fazer a cada 15 dias. E a tosa geral do corpo pode ser feito a cada 2 meses. Quais são os procedimentos que são feitos no salão de estética pet? Explica pra gente. Hoje, o salão de estética animal, ele está bem próximo do salão humano. Então, nós podemos fazer, além do banho e do banho tosa, lógico, nós podemos fazer colorações, nós podemos fazer penteados, nós podemos fazer pinturas nas mechas, né? São uma infinidade de hidratações, nutrição, restauração. Então, bem próximo da estética humana é a estética animal. Elda, quando não é aconselhável fazer o procedimento no pet? Animais filhote antes da 3ª vacina, não é aconselhável. Animais muito idosos, é preferível que o procedimento seja feito em casa. Nós não fazemos procedimento em animais reativos, são animais que podem nos atacar, a gente não faz, né? Esses animais não são aconselháveis a vir no banho tosa, tá? É aconselhável que o animal ele já seja acostumado, falando em cães reativos, é aconselhável que o animal já seja acostumado desde filhote.
Tipo, tu não podes ter um animal há 10 anos e nunca levar no banho e tosa e de repente hoje tu resolveu, hoje eu quero levar no banho e tosa. E aí esse animal, ele não está acostumado, não está né? acostumado com procedimento, pode ser um animal que venha a ser agressivo e a gente não... Nem o próprio dono vai saber, nem você, né? Vai saber qual é a reação, né? A gente não vai saber que tipo de reação esse animal vai ter, então esse tipo de animal não é aconselhável. É aconselhável que aos poucos seja introduzido ele fazendo os procedimentos em casa, né, e acostumando devagar para depois trazer para o banho e tosa. Elda, conta pra gente, além de fazer estética animal, você também é professora. Como é que funciona? Me explica aí. Eu sou formada pelas maiores escolas do Brasil e pela Pets Icon da Malásia, né? Eu ser professora de banho e tosa nunca foi o que eu quis. Quando eu entrei no mercado, eu queria apenas fazer banho e tosa. Mas o diferencial no meu serviço foi me levando a dar curso. As pessoas viam que o meu serviço ele tinha um diferencial e queriam aprender. Então, assim começou a nossa escola de banho e tosa, né? A gente está no mercado há mais de 10 anos e a gente tem alunos basicamente em todo o território paraense. Tem aluno no Maranhão, tem alunos também fora do país, tá? O curso de banho e tosa, ele é para todos, tá? A partir de 15 anos, eu tenho aluno até de 70 anos. Pessoas de 70 anos que vêm fazer o curso, que gosta de animais. O pré-requisito é esse, né? Gostar de animais. Gosta de animais e vem fazer o curso. Não é um curso que seja difícil, é um curso fácil, porém a estética ela precisa de estudo. Então a pessoa, além desse curso, ela precisa se especializar cada vez mais, porque a estética animal ela vai mudando sempre. O tempo todo ela está mudando, sempre tem uma novidade, então sempre tem que ter essa especialização. E como é que a gente faz, quem quiser se inscrever para participar das suas aulas, ser seu aluno, como é que funciona? Explica para a galera, todo mundo quer saber. Pode me chamar no meu Instagram, @eldaoliveira01, ou pode me chamar através do meu WhatsApp, que é o 987612007. A gente já conversa e agenda. O curso ele é individual, tá? Eu não monto turma, ele é individual, então as pessoas podem começar a qualquer momento. Quer dizer então que para fazer o curso, basta ter uma pessoa, já faz? Basta ter uma pessoa. E o mercado pet, na área da estética, ele cresceu muito. Então, ele precisa de profissionais qualificados, né? Ele precisa de profissionais qualificados. E assim, a gente tem um requisito que o nosso curso ele tem 120 horas, né? De aprendizado. E é incrível como algumas pessoas, elas, como é que eu posso falar? Elas querem de imediato. Tipo, eu tenho um emprego, eu quero fazer o curso em uma semana. Não, eu não faço. Eu preciso cumprir o cronograma de aula, que são 120 horas. Então, se ela tiver com pressa, eu não sou a pessoa que vai dar aula para ela. E nem tem como, né? Também não tem, porque precisa respeitar o espaço do animal, precisa aprender muita coisa. Não é só porque você tem um galão de shampoo, porque você tem uma máquina que você já acha que você é um tosador. Não, o tosador ele tem que estudar. Ele tem que ser um profissional, ele tem que chegar, seja no salão de banho e tosa, seja na casa do cliente, ele tem que chegar e ele tem que mostrar conhecimento. Cada raça, ela tem sua especificação, cada raça é um tipo de banho. O banho que eu vou dar nessa raça aqui, que a Ritinha é um cão da raça Yorkshire, o banho que eu vou dar nela não é o mesmo banho que eu vou dar na Daenerys. O banho que eu vou dar em um cão de pelo curto não é o mesmo banho que eu vou dar em um cão de pelagem longa. Então, tudo tem o seu diferencial. E a gente precisa respeitar o diferencial de cada raça. Então, é por isso que a gente precisa estudar. Não só aprender, né, como manusear uma máquina, mas aprender sobre
cada raça e suas especificações. E também tem os produtos, né? A Sim. estética animal, ela envolve não é só banho, tosa, cortar o pelo, produtos, pintura. Hoje em dia é muito design que é feito, muitas coisas diferenciadas, Sim, né? sim. A cosmetologia cresceu muito também, né? Antigamente, se você for pensar no banho e tosa há 10, 12 anos atrás, ele ficava atrás das sacas de ração dentro do pet shop. Era lá no fundo, escondido, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é ele que chama o cliente para dentro do pet shop. Hoje em dia ele está lá na frente, né? Ele é que chama, é ele que atrai o cliente. Então cresceu demais e com isso a cosmetologia também ela cresceu muito, né? Então hoje a gente tem cosméticos de todos os tipos, para todos os tipos de pele. Nós temos cosméticos veganos. Aqui a gente usa cosméticos veganos, né? A gente tem cosméticos veganos, a gente tem passa pelas colorações, a gente tem vários tipos de perfumaria, glitters, então uma infinidade, né? Uma infinidade de coisas que nós precisamos saber. Quando é que eu uso esse shampoo? Esse cão aqui é um cão que tem uma raiz oleosa, então qual produto que eu vou usar nesse? Eu não vou usar qualquer produto. Eu preciso saber que tipo de pelagem que ele tem, se está oleoso, se está seco, qual produto que vai ser melhor para no final dar acabamento, que é aquele momento, uau, como ficou lindo, né? E também ainda tem que ver, né? Às vezes o animal ele tá com alguma lesão, não pode usar, tudo isso, né? Sim, sim. A gente como tosador, a gente não pode de repente diagnosticar e passar qualquer shampoo. Se o animal ele vem com uma lesão, ele já tem que vir já com o próprio shampoo, né? Já tem que ter passado pelo veterinário e a gente tem que usar o que o veterinário mandou. A gente, como tosador, não pode dizer, olha, eu tenho que usar esse shampoo porque ele está com essa lesão, aconteceu isso e não, nós não podemos fazer isso. O que a gente pode fazer é pedir que esse cão vá ao veterinário e o veterinário indique o produto que nós podemos usar. E o nosso bate-papo vai ficando por aqui. A gente agradece você, Elda, tá? Muito obrigado por nos receber, falar um pouco sobre Banitosa, falar sobre como é que ela trabalha, né? Que ela é professora da aula também. Muito obrigado por tirar as dúvidas sobre vários assuntos. E você que estiver interessado em fazer um curso com a Elda, qual o telefone para contato, Elda? Meu telefone é 98761-2007. Muito obrigado e a gente fica por aqui. Até a próxima, hein? Gente, você acompanhou aí tudo que a professora Elda falou sobre a importância da estética. E é muito importante você se profissionalizar também para poder iniciar na atividade aí com os animais. Fica a dica da professora Elda. Acompanhe aí também o nosso Instagram, o Instagram da professora Elda, para você estar sempre atualizado nos assuntos. Agora nós vamos acompanhar uma matéria que a gente fez com a doutora Letícia, falando muito sobre a saúde bucal dos pets. Recebemos várias mensagens dos nossos telespectadores com dúvidas, por que o pet tem apresentado aquele mau hálito forte e não conseguem resolver o problema só com as escovações. Então vamos aí acompanhar a doutora Letícia falando o motivo desse mau hálito no pet. Hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda muitos tutores de pet, que é aquele mau hálito que muitos pets têm. Os tutores às vezes não sabem mais o que fazer, que são os problemas da saúde bucal dos cães e gatos. Convidamos a doutora Letícia, que vai explicar para a gente sobre essas doenças que acometem muitos pets e que acaba incomodando. Às vezes tu vai dar aquele cheirinho ali, e aí vem aquele bafo, né, doutora? Aquele bafo bem forte, aí o tutor já não quer mais se aproximar muito do pet. E aí vamos tentar resolver esse problema do seu pet, né, doutora? Para que aí o tutor possa aproximar mais esse carinho com ele. Doutora, obrigada aí por estar com a gente no programa Gaviar na TV, para que a gente
fale sobre este assunto, que tem sido o assunto da semana dos nossos telespectadores. Agradeço novamente estar aqui na HVA para falar desse assunto da saúde bucal, que é muito importante para os nossos pets, muitas vezes negligenciado pelos tutores, que às vezes nem sabem, o cachorro escova o dente. Tem gente que nem sabe disso. Eu ia fazer a pergunta, doutora, da telespectadora. O cachorro escova os dentes? Como Deve. eu faço para escovar os dentes desses cachorros? Então, aí no mundo pet a gente tem várias opções de produtos voltados para a saúde bucal dos pets. O recomendado é pelo menos uma vez na semana higienize a boca do seu animal com uma escova, dentária de pets, aquele que coloca no dedinho. Tem várias também diferentes. E faça a escovação do seu animal assim como você faz a sua. Bem minuciosa, né? A boca, né, toda tem Para muita retirar, bactéria. exatamente, retirar aquelas placas bacterianas que ficam no dente. Doutora, a escovação, ela tira a placa? Tira a placa, sim. Além dela, a gente tem assim, outros produtos, alguns tipos de petisco. Dependendo do nível. Exatamente, porque tem uma diferença entre a placa bacteriana e a periodontite, porque o acúmulo da placa bacteriana forma periodontite, e ela sim é irreversível. Quais são essas doenças, doutora, que a gente pode classificar de preocupantes da saúde bucal dos nossos pets? Então, o primeiro sinal de alerta que deve ser acendido é quando você observa gengivite no seu pet. Que é o quê? O que é uma gengivite? Por exemplo, tu tô ali em casa que não sabe nem o que é uma gengivite. A gengivite é a inflamação da gengiva do seu pet. Então, aquela gengiva inchada, demasiada, vermelha, sangrando, é um sinal de que ela está inflamada. E está inflamada por quê? Por placas bacterianas que se acumulam ali, aquela sujeira que fica ali no dente do animal, incomodando e inflamando cada vez mais. Essas placas bacterianas se dão pela falta de escovação. E aí, a partir dessas placas bacterianas, a gente vai tendo um problema maior, que é o famoso tártaro, a nossa periodontite. Ela é formada porque a boca ali vai captando aqueles minerais, cálcio, enfim, aquela placa bacteriana vai captando esses minerais e vão fortalecendo cada vez mais até se formarem pedras. E essas pedras são o tártaro, e aí já é irreversível, não adianta escovação, antibiótico, anti-inflamatório, que ele não vai sair se você não fizer o procedimento de remoção desses tártaros. Doutora, essas remoções desses tártaros, elas são feitas como? Então, a gente chama de tartarectomia. A gente vai fazendo ali aquela raspagem das placas que não saem na escovação. Precisa ser uma máquina específica para retirar ali todo aquele tártaro e deixar o dente do animal liso novamente, sem aquelas placas que recobrem toda a boca do animal. Tem as situações que acaba levando chega ao extremo do pet perder os próprios dentes. Exatamente. Esse afrouxamento do periodonto, o que é o periodonto? Ele é um conjunto ali de vários elementos que formam um dente. E quando a gente tem essa periodontite, vai causando aquele afrouxamento daquelas estruturas, o afrouxamento da raiz do dente. Então vai chegando ali até o extremo de cair o dente do animal. Já tem ali aquela exposição exagerada da raiz e vai cair. Você imagina a dor que esse pet sente, né? É uma dor assim. Imagina a gente com dor no dente. Se um já deixa a gente doido, imagine um bocado. Sim, aquela raiz exposta causa uma dor no seu animal insuportável. E aí impede o seu animal de se alimentar e vai criando cada vez mais doenças sistêmicas. Doutora, essas doenças sistêmicas relacionadas a essa doença bucal, Então, é tão sério a doença bucal porque a gente não se restringe só ao dente, à cavidade oral. Essas bactérias que vão se acumulando ali na boca do animal, elas têm tropismo por outros órgãos do corpo, do organismo. Então, pode ir para o coração, para o rim, para o
fígado, causar episódios de endocardite, pode atingir o sistema nervoso central, causar problemas neurológicos, convulsão, tudo isso pela bactéria que estava ali no dente. Essas bactérias, elas são muito resistentes, porque elas são um conjunto de bactérias que ficam ali formando colônias. E elas são resistentes a vários antibióticos. Então, assim, quando chega nesse nível de infecção bacteriana, é um tratamento muito difícil, porque cada vez você vai ter que fazer antibióticos fortes no seu animal, realizar ali um antibiograma para ver qual é a melhor escolha, porque são vários tipos de bactérias. Imagina só, doutora, a senhora acabou de mencionar aqui os problemas de saúde, os secundários que a doença bucal vem trazer. Coração. Uhum. Às vezes a gente já viu tantos relatos de tutores que, meu pet do nada teve uma parada cardiorrespiratória e não sabia que estava doente. Pode ser um problema até mesmo associado a essa periodontite, né? Com certeza. Se o seu animal está apresentando doença sistêmica, emagrecimento progressivo, parou de comer, mau Até hálito, convulsão do nada. convulsão do nada, e você não sabe o que está acontecendo, o clínico que vai examinar o seu animal, se ele reparar ali, se ele observar no exame físico que o seu animal possui a periodontite, ele vai sim correlacionar aquela doença sistêmica com a periodontite, dependendo do nível dela. Se já tiver ali aquela raiz exposta, aquela boca totalmente tomada por bactérias, a gente precisa correlacionar, precisa entender de onde que está vindo essa doença sistêmica. Muito possivelmente foi pela periodontite. O animal ali acaba perdendo o apetite de comer, como a senhora acabou de mencionar, né? Exatamente, fica perda com de o peso. sistema imunológico enfraquecido, pode ser propenso a infecções bacterianas secundárias, outros tipos de agravos. A gente vê uma sensibilidade maior nos animais ali de a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Sim, quando acomete mais a periodontite, porque são animais que às vezes já estão ali a vida inteira sem receber uma escovação. Então você pensa, 5 anos sem receber uma escovação, o quanto de placa que já se acumulou ali. Eu imagino como vai escovar o dente de um pinche, doutora? Me conte, me fale. Então, vai ter que escovar, né? De um jeito ou de outro, você vai ter que se acostumar. Tem Isso alguns para animais que prevenir, gostam, para prevenir a placa. né? Porque se já tem, o tratamento é outro, né? Exatamente, se já tem Aí, se já tem, procurar o quê? Profissional profissional para fazer a para fazer retirada. a retirada. E então, essa remoção ali é um meio de prevenir até a morte Com do animal, né? certeza, com certeza. É muito importante a gente frisar que a doença periodontal, ela tem consequências muito graves, muito devastadoras. Então, assim, não são só aquela consequência de parar de comer. Isso é a primeira coisa que acontece. A gente está falando de uma endocardite, de um problema hepático, um problema renal, de até mesmo uma fratura de mandíbula ali pelo enfraquecimento das estruturas ósseas. Então, se o seu animal está ali com a boca muito tomada periodontite, às vezes ele pode ocorrer uma fratura de mandíbula só dele saltar da cama, por exemplo. Então, a gente está lidando com uma situação que, como você mencionou no começo, negligência. Às vezes, uma negligência sem o tutor nem saber. O pet dele ele está sentindo dor, tirando ali o bem-estar daquele pet, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa coisa do imaginário das pessoas de que boca de cachorro fede mesmo, não é bem assim. Existe ali o hálito normal do seu animal e existe a halitose, que é o mau hálito causado por alguma doença. E essa doença, Pode ser a periodontite. Se você observar ali o tártaro, com certeza é proveniente dessa infecção. doutor, e os gatos? Os gatos também apresentam a periodontite. A gente mencionou muito cachorro, mas o que a gente falou vale para cão e gato. O gato também tem bastante. A gente já teve um caso que a gente conseguiu, a gente atendeu no HVA,
de um animal que acabou dando larvas dentro da boca dele, Sim, devido a essa infecção. é uma infecção que chama a atenção ali dos parasitas, né? Das moscas. A gente sabe que para a mosca dar essa larva é muito rápido, então é muito propenso isso acontecer, acontece mesmo. Então, além de todos esses problemas de saúde que os problemas da saúde bucal traz, então tem ali o risco também do tutor nem observar o animal dele de repente ficar com larvas. Exatamente. Então esse cuidado tem que ter, né, doutora? Então assim, para que o tutor procure atendimento, quais os primeiros sinais que ele tem que observar no animal para ele trazer? Mau hálito, formação de placas, formação de tártaro, gengiva demasiada, sangrando, avermelhada demais, é sinal de doença bucal, doença periodontal. Procure o médico veterinário imediatamente. Praticamente é uma emergência veterinária. Isso que eu ia perguntar, doutora, essa situação ela é uma emergência? Com certeza, com certeza. Se o seu animal já está no estado que ele parou de comer, que já está ali afetando o bem-estar dele, corra ao médico veterinário imediatamente para resolver essa situação, Para prevenir, né? para prevenir. Doutora, e o recadinho para o nosso público? O recadinho é, em primeiro lugar, cuide da saúde bucal do seu pet desde filhote, para que ele não venha apresentar esses problemas. Mas se o seu animal já está apresentando e você não sabe o que fazer, vem para a HVA, o médico veterinário vai avaliar o seu animal, vai descobrir qual o melhor tratamento para ele, para a gente ter ali uma qualidade de vida, proporcionar uma qualidade de vida para o seu animal e longevidade também. Doutora, falando aqui no hospital veterinário, o hospital veterinário ele conta com equipamento de última geração que realiza esses procedimentos. E eles são procedimentos que não é realizado em consultório, né, doutora? Com certeza, é um procedimento de centro cirúrgico. Então, também fica o recado para você, quando procurar uma clínica veterinária, pergunte como é que é feito esse procedimento, qual é o aparelho. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que está sendo feita uma tartarectomia, mas eles vão sedar o seu animal e vão arrancar ali aquele tártaro com auxílio de alguma pinça, alguma coisa que não é tão adequado, não é tão apropriado. Então, aqui na HVA a gente conta com esse equipamento, que é o mais adequado e que vai realmente resolver o problema do seu animal e não trazer Mais outros tipos problemas, de né? problemas. É verdade, doutora, trazer mais problemas ainda. Então, assim, muito importante essa situação. Observe, é um procedimento que não é realizado em consultório, é realizado em Centro cirúrgico. centro cirúrgico com equipamento. E o HVA tem esse equipamento, que é um equipamento de alta qualidade e realmente apropriado para atender esses casos, né, doutora? Então, você que tem um pet, está passando por isso, não deixe o seu pet debilitar por causa da saúde bucal dele. Traga, é melhor prevenir, né, doutora, Com do que certeza. remediar. A vida do seu pet vale muito mais. Então, só vindo no HVA que você vai encontrar a doutora Letícia, ou ali tem também o doutor Francisco, que estão ali na parte clínica direto, poder ser atendido por eles e realizar esse procedimento que vai salvar o seu pet futuramente. Aí, você acompanhou essas informações muito importantes aí para a saúde bucal do nosso pet. É importante a gente seguir, a gente estar atento aí aos sinais que podem estar, que o nosso pet pode estar apresentando e procurar atendimento. Gente, não esqueçam, o HVA é um único hospital do Baixo Tocantins que é equipado para atender esses casos e resolver esses problemas. Nós temos todos os equipamentos e os profissionais qualificados para atender essa necessidade do seu pet. Fique atento a esses cuidados e qualquer situação, procurar o HVA para resolver, que ele é a solução. Então, nós vamos também acompanhar o recadinho dos nossos patrocinadores. Obrigada aos nossos patrocinadores aí por estarem com a gente. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA.
Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Vamos acompanhar aí, gente. A gente tem dado aqui ênfase na importância da causa animal em Abaetetuba. A gente tem aberto aqui esse espaço para que a gente possa falar sobre a situação dos animais, as vivências dos animais em situação de rua. E nós temos aqui acompanhado o trabalho do projeto Anjinho da Beth, os seus resgates, as histórias que ela vem trazendo, para que a gente possa mostrar essa realidade e poder ajudar esses animais que estão em situação de rua. Então vamos continuar acompanhando aí esse projeto maravilhoso aqui em Abaetetuba. Estamos aqui com a Beth para a gente falar do assunto aí que é a causa animal, um assunto muito importante. E hoje a Beth vem contar um relato para a gente, né, Beth, das situações que os animais estão vivendo ali na orla, aqui na orla de Abaetetuba, os maus tratos que eles estão sofrendo. E ela quer vir expor isso aqui para a gente, né, Beth? Exatamente, Marcione. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez. Para a gente ter essa oportunidade de trazer, né, alguns fatos sobre a causa animal. E hoje não é diferente, né? Lamentavelmente, a gente tem aí algumas situações que vêm ocorrendo na orla de Abaetetuba. E nós, como produtores independentes, a gente tem se mobilizado para tentar ajudar da melhor forma possível esses animais. Mas o que está acontecendo, Beth, lá na orla? Conta pra gente. Então, nós tivemos algumas imagens, relatos, inclusive de produtores independentes que atuam diariamente na orla, alimentando, medicando animais. E a gente recebeu umas imagens bem tristes, sabe? De animais que foram espancados. Temos relatos de Os animais estão sendo espancados ali na orla. Exatamente. Mas, assim, foi identificado os agressores? Ainda não. Então, a gente está aí em busca de algumas imagens. Mas conseguiram registrar algum boletim? Não, a gente está colhendo as informações, né? E a gente conta com o apoio da população para denunciar. Denunciar é importante. Né? Exatamente, dos próprios feirantes. Estivemos aí conversando com os feirantes, né? Fazendo um trabalho aí de conscientização na orla, pregando as imagens, os cartazinhos, os panfletos. Muito importante verificar a realidade desses animais para que a gente possa futuramente, né, criar e procurar o poder público para criar projetos. A gente tem muitos animais na orla, né? Muitos. Nem só na orla, tem outros pontos também no município. E aí a gente conta com o apoio da população para apoiar as protetoras que hoje fazem o trabalho também, tentam castrar os animais, trazer até o hospital para castrar, né? Participar das campanhas de castração, que é importante, num preço mais acessível. A gente sabe que não é fácil a gente pagar procedimentos de valores altos, né? Mas uma campanha de castração ela vem aí para beneficiar esse atendimento, né? Para a gente levar o máximo de animais possíveis. E aí vocês receberam, foi a denúncia de que esses animais estavam sendo maltratados lá na orla, é isso? Exatamente. Aí a gente está aí acionando também os órgãos competentes, né, para se fazerem presentes lá, verificarem essa situação junto com as protetoras, porque há também a questão da própria insegurança
né, de quem vai lá alimentar, registrar. Esse fato aí é bem triste, a gente se vê Mas tem um ponto específico que eles estão sofrendo esse maus tratos, essas agressões? Olha, na verdade São agressões, né? são vários pontos, né? Porque como se torna um local em que tem uma grande quantidade de animais que são abandonados, então em cada ponto geralmente aparece um animal machucado, com a pata quebrada, com algumas escoriações, algo Geralmente a dívida até de um atropelamento, né? de atropelamento também. Já tivemos relatos que animais foram arremessados no rio, né? Foi arremessado no rio, lá da orla, né? Inclusive, nós temos um fato aí que aconteceu, acho que há uns 5 anos, 4 anos atrás, sobre uma cadela que estava cruzando com um cachorro, em que eu estive à frente dessa situação. Os responsáveis pelo crime, eles foram presos, eles amarraram um fio, uma corda no pescoço da cadela e outro no pescoço do cachorro que estavam cruzando. Puxaram bruscamente, causou uma lesão terrível na cadela. O cachorro jogaram na água, mas o cachorro conseguiu se salvar. E a cadela, a gente conseguiu arrumar um lar temporário e mandar castrar. Até mesmo antes que ela viesse a ter reprodução de animais, mais animais. O nome Ou da seja, cadela, foram seres humanos que cometeram essa barbaridade com barbaridade, os animais. Ou criminosos. seja, inverteu-se, né? Na época, O animal hoje é inofensivo. Os cães sendo deparados com o ser humano que deveria dar amor e carinho e acaba se tornando o perigoso, o que está prejudicando, causando mal para o outro animal. exatamente. Hoje a cadela que sofreu esse maus tratos aí, né, na época, ela está muito bem, vive na orla, gordinha. Temos aí Ela, imagens dela, Dalila, a gente deu o nome para ela de Dalila. ela E ainda vive no habitat é, natural, né? ela ainda vive lá na orla, porém não se reproduz mais. Isso é bom, né? Né? Muito importante. Porque Essa, castrar é é um ato de amor, de cuidado. a castração ela é importante, é fundamental, né? Porque você imagina aí 2, 3, 10 cadelas se reproduzindo numa determinada localidade ali, com 1, 2 anos você vai ter quê? O quíntuplo É, de animais. tendências isso aumentando. E a questão da castração, ela também influencia na qualidade de vida do animal, né? Na própria longevidade. Beth, quando vocês recebem essas denúncias assim, vocês levam esses casos até a delegacia? Sim, nesses casos onde a gente comprova, como foi esse caso dessa cadela, a cadelinha Dalila, a gente acionou a polícia militar, os 2 criminosos foram presos, porém depois eles foram liberados. Vocês recebem algum acompanhamento do município para mapear ah, esses animais em ruas? Não, atualmente ainda não existe, né? Um mapeamento. Não existe um mapeamento, a gente não sabe nem quantos animais tem. Sabemos que são muitos, né? Existe uma ONG, um abrigo que a gente sabe que tem também muitos animais lá dentro. Nós, produtores independentes, somos a prova disso. Eu, por exemplo, tenho mais de 20 animais atualmente em casa. Tem outras protetoras. Cada protetora tem 15, 20 animais na casa. Aí você calcula. São várias protetoras independentes, são muitos animais. Fora os que a gente já cuida na rua, né? Tem vários pontos. Tem os animais de cemitério também, tem muitos animais lá. Próximo ao matadouro, também é um ponto que a gente já registrou, né? Questão de Então, assim, abandono. ainda não tem um mapeamento, né? Então, não tem uma tem. ideia, uma noção Sem de contar quantas ilhas localidades com um nível muito alto de animais se reproduzindo. se reproduzindo. Pessoal, aí você acompanhou o relato da Beth, que ela trouxe dessa situação que está acontecendo aí na orla de Abaetetuba. Pessoal, vamos ficar atento a isso. Não vamos permitir que os animais sofram violência aqui em Abaetetuba. Você está vendo isso acontecer? Denuncie, ligue para os órgãos, ligue para a delegacia, meio ambiente, ligue para militar, eles vão até essa situação para proteger os animais. Então, eu quero aqui agradecer a Beth, porque está trazendo para a gente também esses fatos, essas realidades que estão acontecendo.
Então, vamos lutar pelos animais que vivem aqui em Abaetetuba nessas situações, né, Beth? Exatamente. Faça a sua parte, ajude, né? Ajude uma protetora, ajude os animais, coloque um pouquinho de água, um pouco de comida, uma ração, né? Fazendo denúncias também, né, para os órgãos competentes, assim você vai estar ajudando a salvar a vidinha do animal, dê visibilidade para aquele animal, para ele ter O oportunidade, que né, que o de animal ser. incomoda essas pessoas que estão maltratando elas, né, Beth? Exatamente, Não né? incomoda em nada. Nada. E para que eles tenham aí essa oportunidade de uma segunda chance. E é isso, pessoal. Você acompanhou, lamentavelmente, esta situação que tem acontecido aqui em Abaetetuba. E a gente reforça o nosso apoio pela causa animal. Estamos juntos nessa luta pelo bem dos nossos animais aqui em Abaetetuba. Aí, pessoal, vocês acompanharam aí o projeto O Anjinho da Beth, esses inúmeros resgates que ela vem realizando, ajudando esses animais. E você também que tem vontade de ajudar, entrar nessa causa, unir força para que a gente possa ajudar esses animais, procure aí o projeto Anjinho da Beth e dê sua participação com os animais. Lembrando também, pessoal, hoje o HVA está realizando a ação, que é uma campanha que é feita para castrar os animais, para diminuir a proliferação aí dos animais em situação de rua, para que a gente possa fortalecer essa causa animal, combatendo esses abandonos, combatendo aí os maus tratos, usando esse método da castração, para que a gente não veja mais animais sendo abandonados diariamente aqui em Abaetetuba. Então procura o HVA, ainda dá tempo, corre e vai lá levar o teu animal para castrar. A castração é uma solução para esses abandonos de animais em Abaetetuba. E agora nós vamos falar de um assunto que virou polêmica na rede social. Foi o caso da atriz Letícia Sabatella, onde acabou perdendo ali os seus pets, gerando uma polêmica ali de pessoas do lado dela contra ela. E para entender esse caso, o crime que se cometeu ali, nós trouxemos o Dr. Malaliel para falar um pouquinho para a gente, para que a gente possa entender e acompanhar aí a evolução, desenrolar aí dessa situação envolvendo os pets da atriz Letícia Sabatella. Vamos acompanhar. Hoje nós vamos falar de um assunto que está em alta nas redes sociais, que é a polêmica do caso da Letícia Sabatella. E para falar sobre este assunto, que é envolvendo essas responsabilidades em relação aos pets do que aconteceu, nós convidamos o Dr. Malaliel, que vai falar um pouco sobre este assunto com a gente, né, doutor? A gente acompanhou aí, doutor, obrigada por você estar com a gente aqui no programa, mais uma vez, a HVA na TV, para falar desses assuntos. A gente acompanhou aí durante a semana essa repercussão desta amiga que acabou disponibilizando os pets da Letícia para adoção. Doutor, o que esta amiga cometeu em relação a esses pets da Letícia, da amiga dela? Boa tarde, Macione. Boa tarde a todos os telespectadores, né? Esse caso, né, recentemente ele está muito em vários veículos de comunicação, né? E se debate sobre essa questão que uma veterinária, né, de forma voluntária, sem o conhecimento da dona, né, tomou os cachorros dela para si e colocou em processo de adoção a uma ONG, sem que a proprietária soubesse, sendo que a proprietária só foi ter ciência disso após o processo de adoção já ter sido realizado e os cachorros terem sido separados e estarem cada um com famílias diferentes. E, doutor, essa veterinária, ela que a gente acompanhou ali na polêmica, além de ser a veterinária dos cães, ela era amiga, né? Porque eu acredito que hoje já não tem mais essa amizade. Ela era amiga da Letícia, então a Letícia não estava em casa, cuidando, como ela mesmo relatou num vídeo, estava com a mãe, e teve a ciência do caso através da rede social, que ela viu ali os pets dela disponível para adoção. O que ela pode fazer nesse caso para reaver esses pets, doutor? No caso em questão, né,
o que foi alegado? Que os cachorros eles estavam passando por situações que se configurariam maus tratos. E devido a isso, a veterinária teve a iniciativa de doar. Porém, quando a dona soube, ela foi questionar e falou que não tinha havido esse processo. Só que o processo de adoção já tinha sido regularizado, então eles já estavam na posse de outros Ele tutores já estava em outro ou tutor. tutores. Aí que começou um debate, né? Um levantamento da questão por que, o que aconteceu, por que pode isso, quem cometeu um crime. Aí, no caso, ela está acusando, né, a Letícia, né, Sabatella, de ter cometido um crime de maus tratos com animais. Porém, ela não buscou os canais, que são os canais do Estado, né, que dispõem para esse tipo de caso, né, procurar a Secretaria do Meio Ambiente, né, onde vai se fazer uma formalização de uma denúncia, né, formal para o Estado poder agir, que seria o caminho ideal para ela poder seguir, né, que seria feito uma equipe, né, ia ser feita a avaliação do animal, se o animal estava naquela situação. A veterinária, antes de disponibilizar os animais da Letícia Sabatella, né, para adoção, ela deveria comunicar os órgãos. Sim, os órgãos responsáveis, que no caso é o meio ambiente, né, a Secretaria de Meio Ambiente, né, que é responsável por fazer essa fiscalização, né, que se está ocorrendo esse crime não. E ela não poderia, né, de forma própria, como ela é o dono, dispor que ela deveria ter seguido o caminho formal, né, o caminho que a lei estabelece. Aí, no caso, o que ela fez? Ela acabou, né, tomando para si, né, o animal e agindo como a dona, sendo que isso tem até uma questão que é violada no próprio Código Civil, tem o artigo 186 estabelece quando a pessoa faz esse tipo de fato, que ela toma um animal do outro, então ela toma um bem do outro para si, vende como se seu fosse, ou então doa, ou faz qualquer outra coisa, ela vai poder pode ser punida com uma pena, né, de ressarcir danos morais, quanto os danos morais com danos materiais. Porque o fato, né, dela tomar no caso do animal, né, pode ter ocasionado uma abalo emocional na tutora, como foi falado que ela e o seu esposo passando por um tratamento de saúde, ela cuidando da mãe, né, então isso daí pode, uma situação de fragilidade já pode causar um abalo emocional, né, que já vai se configurar um dano moral. Mas aí a Letícia, ela consegue tranquilamente reverter porque os pets já foram doados, então estão com outra família. Ela consegue reverter a guarda desses pets ou existe um risco ali dela de perder realmente, definitivamente, e não conseguir recuperar? No caso, agora vai se começar a via judicial, né? Onde vai ser levantado, né? Vai ser a questão processual, vão ser colocados os autores do processo, né? O réu, né? Quem vai ficar na posição de réu. E dali em diante, eles vão se ver com as provas, né? Qual o conjunto probatório que tem para poder o juiz, então, né? Decidir sobre quem está à guarda, se ocorreu um crime e quem vai ser punido, no caso, por essa situação. Se foi ela por também estar fazendo uma questão de uma calúnia, né? Que é o fato de tu acusar alguém de cometer um crime, assim, ficar como se fosse espalhando a fofoca. Pois é, tem essa parte também da calúnia, A né? calúnia, Porque o que ela alega é que os animais estavam sofrendo maus tratos num sítio. E além de doar os animais, ela ainda alegou que a atriz estava cometendo esses crimes contra os animais. Ali entra uma difamação, uma calúnia e tudo mais. no caso, o crime de calúnia. Como ela não, até então, não tem informações que ela procurou algum órgão do Estado, né, responsável e formalizou alguma denúncia, se ela fizesse isso, no caso a pessoa for acusar o meu vizinho está maltratando o cachorro dele, mas na verdade não está ocorrendo isso, às vezes é o cachorro que late ou alguma outra E doutor fica situação. até contraditório quando ela fala que a Letícia estava cometendo crime ali de maus tratos contra os animais, sendo que a Letícia confiou os pets a ela como uma profissional médica para cuidar da saúde. Então, quem comete crime de maus tratos dificilmente disponibiliza um veterinário para ficar à disposição deste Sim. pet para o que ele precisar, né? É uma questão polêmica, porque até então, né, houve um debate, né, como já ficou uma situação litigiosa, né, as pessoas já começaram a se conflitar, né, já começaram primeiro, eram pessoas amigas, né, aí devido à situação começaram a se conflitar.
Então, o que acontece? Uma está falando que estava só interviu devido aos cachorros estarem por esse procedimento, né, passando por esse processo de ser de racionamento de alimentos, né, racionamento de medicamentos para carrapato e outras medicação, né, que ela alega. Enquanto, né, a Letícia fala que não, que tinha umas pessoas responsáveis, que talvez tenham um Mas é que caseiro os no animais sítio. ficavam no sítio, tinha ali uma família que morava ali no sítio, então assim, os animais nunca ficaram sozinhos, sempre tinha alguém, ainda tinha ainda uma veterinária ali disponível. Eu estava assim, analisando como a gente estava conversando ainda há pouco aí nos bastidores, a gente acaba julgando demais, né, fazendo suposições. Eu acredito na minha suposição, não que a minha que eu sei que seja a minha ideia seja uma verdade absoluta, mas assim, existe a possibilidade imensa, não sei, a Letícia é a única que pode explicar sobre a situação, de que aquela amiga, aquela profissional, acredito que estaria usufruindo daquele sítio, porque em sua sã consciência, por maior que seja a amizade, você não se disponibiliza 10, 20 dias para trabalhar de graça para um amigo. Você pode ali dar um descontínuo, você pode ali fazer um servicinho ali, mas dizer que você vai passar 10, 20 dias trabalhando de graça para um amigo, Sim, que é um custo, né, veterinário é um custo elevado, né, que chega a ser um custo bastante elevado, manter um profissional, né, à disposição, 24 horas, né, do animal. Então é uma situação como é que envolve muitas polêmicas. Aí, devido a esse fato, né, de ficar no disse-me-disse, então agora eles resolveram buscar a via judicial, né, aí vão se alegar que é o as mais provas, correto, né? para evitar, como já a situação não está se resolvendo de forma amigável, porque os tutores que adotaram um cachorro, né, ficaram com a ideia que o cachorro estava sendo maltratado, então eles já também já tiveram o afeto do cachorro, eles já estão ali com aquele animal, então aquele animal ele já foi para outro habitat. Aí pelo que se tem das as matérias, né, jornalísticas falando que o animal já estaria mais adaptado com os tutores, estaria bem cuidado, né, as fotos postadas que foram postadas dos Tiraram animais. antes e depois, né? Sim, os animais já com uma situação que parece até outros animais bem cuidados, mais fortes, que ó, com maior peso, né, no peso ideal. Então, tudo isso é uma situação que já ficou E é uma complicada, né? mudança de rotina muito grande para os animais. Sair de uma habitação ali livre, onde eles moravam em campo, podendo andar, correr, fazer o que quisessem, para uma habitação ali de um espaço fechado, que parece um apartamento para onde eles foram, né? Sem aquela área livre para eles poderem viver. Então, é uma situação que as duas partes precisam constituir prova. Sim, agora vai entrar as provas, né? Que é as provas testemunhais, né? As provas de documentais, que podem ser os comprovantes, comprovação, filmagem, né? Que se é uma propriedade, geralmente essas propriedades têm câmeras, né? Quem era o cuidador, o caseiro desse local, então vai ser levantado todo esse conjunto probatório, né? Tanto as testemunhas como os depoimentos, né? Então tudo isso vai ter que ser levado em conta, né, para poder porque é um processo que ele foca no bem-estar do animal, né? Ali no juiz, no caso, ele vai focar a situação que é o bem-estar do animal para ser avaliado, né? Quem tem o direito, quem estava cometendo o crime, quem cometeu um crime. Então agora vai entrar nessa fase processual que vai ser definida, né? O Estado vai definir através do juiz, vai definir quem é o responsável e quem será o indenizado, né? Doutor, em casos parecidos alguém que possa estar passando por isso, a melhor orientação que você dá é a pessoa comunicar os órgãos responsáveis Sim, para tomarem as providências, que são ali tanto a órgão do meio ambiente, quanto a própria delegacia, né, fazendo o registro, os animais estão sofrendo por isso, ou fazer o que a pessoa ali vai doar o pet dela, faz um documento formal de que você está disponibilizando aquele pet ali para adoção, e do que, por exemplo, elas fizeram ali só por conversa de WhatsApp, né? sim. E que muitas situações, né, que não foi nem na conversa, foi no boca a boca, que é mais difícil ainda, né? E no caso mesmo, o ideal é procurar
os meios de comunicação e chegar até esses órgãos que são responsáveis, né? Porque às vezes é muito comum, né? Até que dentro de Abaetuba há vários casos, né? Que as pessoas denunciam. Já ouvi casos das pessoas vierem perguntar porque o cachorro a família viajou, aí deixou o cachorro, aí não deixou a ração, ou então deixou água, aí o vizinho viu, ou então o vizinho chegou e pensou que o cachorro estava preso, que não tinha ninguém na casa, e de acionar o meio ambiente vir, né, recolher o animal, né, fazer todo o procedimento, e depois a família, né, através do processo administrativo, primeiramente vai no ambiente e vai provar que aquele animal, né, não estava, que foi uma situação às vezes excepcional que aconteceu, que às vezes pode acontecer uma situação de emergência, aconteceu uma situação de emergência, um acidente, eu não tenho quem ligar, eu saí, acabei esquecendo naquele dia, né, mas é uma situação às vezes que não pode se perpetuar, né, que não é nem o ideal, né, de acontecer. Né? Hum. Então é isso, né? A gente estava falando sobre esse caso da Letícia, para a gente poder entender melhor as medidas que vão ser tomadas. Então, as duas ali vão brigar, Sim, sim. constitui prova e o juiz vai julgar quem está com a razão naquela situação. Né? Então, quem estiver passando, né, doutor, por situações parecidas com essa, nunca saia doando animal de ninguém. Sim, o ideal é procurar os canais formais, né, do Estado oferece, as secretarias, e lá formalizar. Pode ser uma denúncia, né, pode ser talvez até uma forma menos, que às vezes de conversar, pode gerar até um conflito, porque A pessoa pensa que vai estar ajudando e muitas das vezes ela vai estar se auto-prejudicando, porque vai pegar um pet ali, que seja até do amigo. Aqui a gente já viu o caso da Letícia com a veterinária, elas eram amigas. A Letícia confiava plenamente nessa amiga dela, né, que é a veterinária, entregando os cuidados do pet para ela. E no final de todo o desenrolar dessa história, ela ficou sem os pets. E agora, analisando a situação, o risco da veterinária ser até condenada pela ação, pela atitude onde ela tomou, mesmo que ela julgue ser maus tratos o que os pets vinham sofrendo, mas sem prova, ela não vai conseguir provar. Se ela não conseguir, então corre o risco dela ser penalizada pelo que ela cometeu. ela pode ser, né, pode ser processada civil, né, e criminalmente, né, por esse fato, né. E aí, ela sendo processada, a Letícia consegue reverter. Será uma situação, né, que O juiz vai julgar se tira dos novos tutores, entrega novamente para a Letícia, ela ou vai mantém a Letícia sem. reaver, né, a guarda desses animais, né. Aí, como falou, porque ela pode ficar com esse abalo emocional, né, de ter que conviver com o animal, e como é uma situação de importância que a mãe, ela teve E que se até a forma em ausentar. que os pets foram disponibilizados, Sim, porque eu acompanhei uma conversa onde deu a entender que a veterinária entrou em contato com ela, solicitando a permissão para deixar os pets com uma amiga. A veterinária solicitando a Letícia que ela ia deixar esses pets com uma amiga. Então, no entendimento, deu assim para observar na troca de conversa, que no entendimento da Letícia, ela ia deixar os animais com essa amiga, mas a Letícia iria reaver esses pets de volta. Mas quando a Letícia viu, os pets foram colocados numa feira de adoção, os pets dela, e tinham sido adotados. No caso como, né, os tutores, né, desses animais, a Letícia com seu marido, são pessoas públicas, né, são artistas, inclusive muitos associados às causas ecoambientais, né. E a repercussão ela acaba se tornando E, gigantesca, né? e também porque falar uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo, né, tá racionando alimentos para os Alimento, animais, maltratando, né? então tudo isso vai também tá acabando uma imagem, né, tá atacando a imagem dessa pessoa, que se torna talvez algo até mais grave, porque essa questão, né, da veterinária, ela está causando um constrangimento, né, de certa forma, à imagem, né, da pessoa, né. Eu acredito que ela tentou, achou que fosse talvez fazer uma boa ação ali para a Letícia, e a Letícia talvez não imaginou que era definitivo aquela adoção dos pets, e quando ela caiu na realidade, quando chegou para a Letícia, a forma como os animais foram disponibilizados para adoção, como se fossem os pets que o
o tutor já não queria mais pets adultos. Então, ver aquilo ali é um choque até mesmo, né? Poxa, o meu animal que eu vi crescer, que eu cuidei, que eu disponibilizo um veterinário, que eu dou alimento, não falta nada para eles ali. Eu vejo estar numa feira de adoção como se fosse uns pets que foram resgatados, sem tutor, sem dono, sem ninguém. Então, para ela ali foi um choque emocional, creio bastante, bem grande, né? E numa situação dessa, a veterinária tentando, eu creio, pensando no pensamento dela, que ela estava ajudando a Letícia e até os pets a conseguir alguém para ter contato diário, acabando se prejudicando com isso, né? Sim, é uma situação, né, como foi uma situação que se tornou complicada, tanto é que houve, né, a busca agora judicial, né, os novos desenrolar desse capítulo, né. E a gente vai acompanhar esse desenrolar dessa história aí, do que vai acontecer com os pets que são da Letícia, até então a gente chama os pets da Letícia, que ainda não foi definido com quem de fato esses pets vão ficar. A gente vai fazer acompanhamento e qualquer atualização que a gente venha a ter no decorrer da semana. Vamos estar com o doutor Malaliel aqui para ele poder explicar sobre o âmbito jurídico para a gente, envolvendo esses pets aí. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa nosso, HVA na TV. Quero agradecer a participação do público, do telespectador que está mandando sua pergunta, que está tendo sua dúvida. Continue mandando para a gente. Entre em contato no nosso contato que vai ficar aqui na tela, ou até mesmo pelo contato do hospital, que eles pegam as perguntas, a dúvida do cliente e entregam para a gente poder trazer aqui a público, esclarecer para vocês. Então, pessoal, não deixe de participar, mande sua pergunta, tem uma história que você quer contar, tem um relato que aconteceu, manda pra gente que a gente vai fazer toda essa cobertura aí para vocês poderem entender melhor esse mundo animal. Então, só posso agradecer, obrigada por essa audiência. Também eu quero mandar aqui um beijo para professora Elda e agradecer por ela ter participado com a gente do programa, vindo falar um pouquinho aí desse mundo da estética dos animais. Agradecer também a doutora Letícia, que sempre está com a gente no programa para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. A Elizabeth, do Anjinho da Beth, que tem participado também com a gente, doutor Malaliel, gente, muito obrigada. Agradecer a cada um que tem participado com a gente aí desse projeto. Então, fica aí o nosso programa, um abraço e um beijo da Marciane para você com seu pet.